E o problema de saúde, tudo bem, quem não tem grana para ter um plano de saúde é maior, tal, mas quando é com você, não importa, você não quer saber se você tem plano ou não tem plano, mas você fala, meu Deus do céu, tô com um problema de saúde. Eu passei por isso, é super pesado, né? Porque o que resolve eu ser conhecido? Nada. Não resolve nada. No final das contas, a gente vai naquela história, né, de que a gente vale aquilo que a gente planta, o que a gente deixa... Um legado. Né? Não o que a gente tem. Sim, exatamente isso. O que a gente vale é o que, assim, a mensagem que você passou esses anos todos, né, para o seu público, as pessoas que você pôde ajudar, o que você fez com que elas sentissem, né, estando ao seu lado, é isso que vale. Exatamente. Porque não vale nada quando você entra num hospital, quando você não está bem, quando você... Tipo, e daí que você... Não é o artista que está entrando ali. Não é. É a pessoa física que está entrando ali. Claro, e mais uma vez, entendo todos os meus privilégios como mulher, como uma pessoa bem-sucedida. Sim, e agradeço a Deus todos os dias por isso. Mas no final das contas, quando a gente está, né, num momento muito frágil da vida, eu vivi isso com a Manuela quando eu fiquei 5 meses internada. Caramba! É solitário. Porque é você com você mesmo, com seus medos, com medo de morrer, com medo de, sabe, de fazer as coisas certas para aquele serzinho que você está gerando. Medo de tudo. O que passava na sua cabeça? Foram 5 meses. 5 meses internada. E você teve que abandonar, inclusive, deixar o programa, não podia trabalhar. Celso, 5 meses internada, não foi na sua casa? Não, internada no hospital. No hospital? No hospital. 5 meses? Eu consegui ir, eu acho que desses 5 meses, 20 dias alternados para a casa da minha mãe, que era do lado do hospital. Tá. Na maternidade, né? Do lado da maternidade, que é a maternidade Promátria, onde eu tive meus 2 filhos. Eu tive o Arthur lá e tive a Manu lá. E minha mãe mora do lado. Então, a minha médica só me liberou porque eu estava começando a entrar em depressão. E para mim, se eu deprimisse naquele momento e ainda gestando, né, eu ia prejudicar muito a gestação, a situação ia ficar complicada. Então eu falei, porque assim, o meu quarto, ali é um lugar muito urbano, não é um lugar que você abre uma janela, você vê um verde, e eu sou muito conectada com a natureza. Sim. Muito. Você quer me ver feliz, pé descalço, andando, qualquer jardim, grama, mato do lado, mato. Eu preciso de mato. Para me reenergizar, para me conectar com Deus, eu preciso de mato, eu preciso de verde, eu preciso de mar, eu preciso, sei lá, eu preciso de natureza. Eu preciso da natureza, eu preciso ver um pôr do sol. Você estava numa selva de pedra. Eu estava numa selva de pedra, exatamente. Então era prédio, e eu não tinha um solzinho entrando. Entrava, na verdade, 10 minutos, 15 minutos de sol, às 3 e pouquinho, no meu quarto. Era um facho de luz que batia assim, ó, na minha cama, um facho. Batia um pouco em mim, às vezes eu botava o rosto assim, ó, para o sol dar uma aquecidinha e eu ter esse contato com a natureza e tudo. E batia na minha santa, que eu levei a Nossa Senhora Aparecida. Tipo, 10, 15 minutinhos, daqui a pouco sumia. Então, assim, ficar ali... Era um mundo cinza. Era cinza e uma parede, porque assim, a minha cama ficava... E logo na frente tinha uma parede, não tinha mais nada. E tinha uma televisãozinha. Que loucura isso. Então, quando eu me dei conta que eu tava ali, que eu não ia sair, eu falei, bom, tem 2 opções. Ou eu enlouqueço, né? E aí, tipo, piro e posso perder minha filha. Ou eu me conscientizo de que, assim, a única saída que eu tenho para nós sairmos daqui com saúde e vencermos essa batalha é eu estar bem mentalmente, né? Eu preciso estar bem, eu preciso estar equilibrada. Então eu rezava muito. Refletiu muito, pensou muito sobre a vida? Muito, sabe? Respirava, sabe? Eu fiz yoga há muitos anos, então isso me ajudou muito, sabe? A respiração. E aí, só que daí, quando eu me vi ali, isso foi logo no início, no primeiro, segundo mês, assim, olhando para aquela parede, eu comecei a deprimir. Eu chorava, comecei a chorar demais, muito medo. Aí eu falei para minha médica, eu falei, olha, eu preciso que você me tire daqui. Doutora Vera Delasso, que é uma obstetra fantástica. Eu falei, eu preciso que a senhora me tire daqui, porque
eu vou deprimir. E se eu deprimir, eu tenho medo do que pode acontecer. Sim, sim. Imagina as emoções todas que você está passando pro seu bebê. E aí ela falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você ir para casa da sua mãe, que é aqui do lado, porque é 5 minutos. Se acontecer algum problema, você volta. E aconteceram alguns problemas. Nesse meio do caminho, assim, eu sangrei algumas vezes, aí, correndo para o hospital e etc e tal. Mas foi bom, só de eu ter saído daquele ambiente, mesmo que fosse por 2, 3 dias, sabe? Entrado, mesmo que de cadeira de roda, não podia levantar, não podia nada. Entrado ali num ambiente que era a casa da minha mãe, sabe? Que tinha uma janelinha, que batia um sol. Eu fiz alguns registros ao longo desses meses. Teve um registro que eu inclusive postei, o sol batendo. Eu falei, gente, vocês não têm noção o que é o sol batendo de verdade no teu corpo. Só assim para dar um valor danado, né? Que coisa. E é tão simples, tão simples, né? Por isso que eu acho que aos 50... as coisas começam a ficar tão simples na sua vida que até dá um sustinho. Você fala assim, nossa, para eu estar em paz, o que eu preciso? Eu preciso do sol, eu preciso do pé no chão, numa areia ou numa grama, ou ver a natureza. Eu preciso ver meus filhos correndo, dando risada. Bom, 2 coisas. Eu acho que a grande conquista sua é você ficar um dia de folga e ficar em paz. Isso é uma conquista muito grande, que eu demorei para entender isso também. É muito importante para a gente. E sobre a gravidez, depois que deu certo, que nasceu, acho que é só uma mãe para fazer isso por um filho. Ficar 5 meses no leito de um hospital, sem se mexer direito, ali sem sol, né, naquele lugar ali. Mas é pelo amor, né? É amor de mãe isso, porque não é fácil. Não é uma coisa que um homem faria isso? Cara, eu vejo aí, eu fui apresentar, eu operado, eu falei pro doutor, não, tem que trabalhar, eu vou apresentar, eu vou lá. Quer dizer, tem essa coisa de querer superar, né, passar por cima. Agora, você estava fazendo isso pela sua filha, né? Sim, eu não tinha como fazer isso. Eu não tinha como dizer, não, eu vou ser Mulher Maravilha agora e tô indo. Eu tinha uma vida que dependia de mim, sabe? Sim. E eu me lembro o dia que eu liguei para o Silvio Santos. Eu estava quando eu tive a... Porque assim, foi um baque, né? Já ia beber no bico aqui, tô tão concentrado. Tá tudo bem. Na caneca, é porque Celso. tem que mostrar... Olha, gente, tem até a canequinha, como pode ser. Canequinha. Você ligou para o Silvio Santos e aí? Quando a junta médica chegou e falou assim, você entrou... Milagre você não ter perdido a sua filha, mas a gente queria te dizer que daqui você não sai mais. E eu... Caraca, você foi lá ver o que estava acontecendo com a esperança que ia voltar para casa. Sim. Ver a notícia do médico, não, você não sai mais. Daqui você não sai mais. Passou um mundo na sua cabeça. A sua filha nascer. Mas eu estava com 3 meses. A Manuela nasceu de 8 meses. Eu estava com 3 meses apenas. Eu fiz... E agora? Mas... Pera, minha vida? Mas assim, e aí? Eu tenho um filho. O Sim, Arthurzinho Arthur, tava lá, né? sim. Tipo, sabe, fazer lição de casa, fazer dormir. Tinha uma rotina minha com o Arthurzinho. Falei, e agora? Meu Deus. Eliana, agora é uma nova vida. É você com a sua filha aqui e a gente te cuidando. É isso. Falei, mas meu trabalho, e não sei o quê. Eu não tenho frente de, sabe, de programa. Você já pensando em tudo. Pensando em tudo. Porque é isso. Eu amo o meu ofício. Então, e amo o meu público. Então, assim, falei, meu Deus, e agora? E meu público? Como é que vai ser isso? Bom, tudo se ajeitou. Mas aí eu lembro, quando eu liguei para o Silvio, falei, Silvio, eu tô aqui, aconteceu isso, aquilo outro, etc e tal, nananã, poxa, se cuida, etc e tal. Eu fiz assim, mas eu queria te dizer que eu não volto mais até a Manuela nascer. Mas peraí, quantos meses você tá? Quantos meses você tá, Eliana? Aí eu fiz 3. Ele falou, mas pera, então temos aí mais... 6 meses. 6 meses pela frente e você não volta mais? Eu falei, não volto mais. Uau! Aí ele, mas como? Não sei o quê. Eu falei, não posso voltar mais. Ou, se eu tiver que voltar, talvez eu perca a minha filha. Não, aí ele entendeu a gravidade. Claro, paizão, etc. Sempre foi muito carinhoso comigo, compreensivo. E aí ele disse, não, então você fica em paz que eu vou resolver o que a gente faz aqui. E
E as coisas se resolveram. Se resolveram, se encaixaram. As coisas se resolveram, deu tudo certo. Mas o que você teve na gravidez? Eu tive um descolamento de placenta. Ah. Aí a gente entra numa questão que assim, eu também me culpei porque eu tinha 45 anos. Uhum. E aí eu fiquei, sabe o etarismo que a gente fala hoje? A gente denomina, né? Que é o preconceito à idade. Ai, você não pode ter filho, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode usar determinada roupa, você não pode usar esse cabelo comprido, você tem que usar um cabelo mais curto, você tem uma série de questões que isso aí acabam comprometendo um pouco as nossas atitudes do dia a dia. E é uma pressão um pouco maior em cima da mulher, né? Só que a gente tem falado mais sobre esse assunto, que assim, mulheres querem deixar o cabelo branco, igual aos homens. Os homens são charmosos de cabelo branco, as mulheres não podem ser. Existe ainda esse preconceito e isso pesa mais para nós mulheres. Homem de cabelo branco dizem que é charmoso e mulher de cabelo branco às vezes tá velha, tá desleixada, não se cuida, né? Então assim, esse etarismo realmente eu senti na pele, porque algumas pessoas, sem querer, perguntavam para mim, ai, mas não é da idade? Mas não sei o que. E aquilo me dava... Imagina, eu já estava ali numa situação, já me culpando por uma série de coisas. E aí eu comecei, falei, gente, hoje eu entendo. Naquela época eu não entendia. Há 5 anos a gente não falava muito disso. Hoje eu já entendi. Eu falei, putz, eu vivi o etarismo naquele momento, sabe? Aquele preconceito, assim, tipo, Eliana, você não deveria ter engravidado. E não tinha este problema, não tinha a ver com a minha idade. Tanto é que depois eu fui angustiando, e aí uma hora eu perguntei pra médica, porque eu tava com medo, né, dela me dizer, é isso mesmo. Aí eu não ia me perdoar, sabe? Coisas de mãe. Eu ia falar, nossa, por que eu fiz? Por que eu fui engravidar agora? Porque, enfim. Mas aí ela falou assim, Eliana, fica tranquila, tem uma moça de 29 anos no seu andar, passando pelo mesmo que você está passando. A minha mãe, eu nasci em 1967, a minha mãe tinha 40 anos. 1967. Uau. É muito moderna diferente. Ela, hein? Pois é. Moderna. Meu pai, acho que tinha um fogo que... e ela também, né? Porque com 40... Mas isso foi uma promessa da minha mãe. A minha mãe teve... A primeira filha dela, ela ficou sem enxergar, sem andar. E minha mãe fez uma promessa que se ela voltasse a andar e enxergar, ela não evitaria filhos. E aí ela teve 13. O que veio antes de mim, ele nasceu natimorto. Teve problema, um só. E depois eu vim com 40 anos. Naquela época, imagine, não é... A sua mãe já era uma mulher empoderada, né? Sim. Quando fala em empoderamento hoje, gente, mais uma vez, né? Pra gente entender as coisas, a gente precisa nomeá-las, né? Isso é com filho também. Quando a criança está com raiva, não sabe o que está dizendo que está com raiva, você chega para o filho e fala, filho, você está com raiva. Isso é um sentimento, isso é um sentimento legítimo, todo mundo sente. Mas não precisa reagir assim, aí você explica, né? Então, determinadas coisas que estão acontecendo hoje na sociedade, a gente tá dando nome a elas, né? Então, quando fala empoderamento, virou uma palavra até corriqueira, né? A gente tem falado muito sobre isso. Mas eu me lembro, a minha mãe foi uma mulher empoderada que já dirigia, que já levava a gente para cima e para baixo, às vezes meu pai não podia acompanhar. A minha avó cuidou de todos os filhos, porque ela ficou viúva muito cedo. Meu avô morreu com 47 anos de infarto. Então ela cuidou de 9 filhos, 9 mulheres e um homem, sozinha. Meu avô deixou um empóriozinho para ela e ela cuidou do empório. A minha mãe, com 10 anos, fazia o caixa. Minha mãe é ótima em conta. Fazia o caixa. E minha avó deu conta de criar todos. Então, assim, quando a gente fala em empoderamento, se a gente for lá olhar os nossos ancestrais, a gente vai buscar neles e nelas, principalmente nessas mulheres, empoderamento. A sua mãe é uma dessas, né? Então, assim... É muito interessante, né, o momento que a gente está vivendo de nomear coisas que a gente já vivia, né? Uma coisa assim boba, né? Os orgânicos, hoje que são orgânicos, era comida da horta da avó. Era o que era normal antes, era o que era normal. Sim, na verdade era o que era simples demais até, né? Exatamente comida isso. Da horta. Comida da horta. Eu quero comer a comida eu quero comer. Minha casa no interior eu sempre tive horta em casa. Minha mãe sempre teve horta em casa. Então. Tanto é que na casinha dela agora tem horta. Porque é cultural dela. É cultural. E é o que é o mais saudável. O mais saudável. E aí, então, eu precisei mesmo parar a minha vida, a minha carreira. E ali eu ressignifiquei um monte de coisa na minha vida. Eu percebi ali que assim, eu não tinha... eu gosto de planejar e gosto de controlar determinadas coisas. E aí eu percebi, sou boba.
Você não tem mais controle, você não tem controle da sua vida. É tudo fantasioso, sabe? Então, assim, o que você tem que viver hoje? Ali já foi a primeira, sabe, o primeiro baque, de fato, aos 45 anos, de que, assim, você não tem como controlar. Às vezes você acha que está tudo sob controle, né? Tudo organizadinho, e não tá. E não tá, porque o controle vem de cima, né? Tá lá com ele. Tá lá com ele.